Oi, minha gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Pela misericórdia do Senhor, estou aqui e me recuperando. Agradeço muito a todos vocês pelas orações, certamente elas me sustentaram. Muito obrigado. Vamos continuar nosso estudo sobre as parábolas de Jesus. Infelizmente tivemos a oportunidade de estudar apenas uma vez e depois tivemos que parar. Mas hoje nós vamos continuar esse tema tão importante. O mês que vem, o mês de julho, nas nossas igrejas nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus. Mas vamos falar vamos abordar as parábolas de uma forma mais escatológica e profética. Desta feita nós vamos estudar as parábolas de uma forma mais analítica, mais teológica. Vamos fazer uma breve recapitulação, já que eu não pude, realmente faz tempo que a gente parou, faz umas semanas que a gente teve que dar uma pausa. Vamos fazer uma breve recapitulação. Nós começamos definindo o que foram as parábolas de Jesus, contadas por Jesus durante o seu ministério, e qual era o propósito de contar essas parábolas. As parábolas não eram apenas histórias, eram ensinamentos profundos sobre a vida e os princípios do reino de Deus. A parábola é uma comparação que é feita com alguma finalidade. Elas têm um grande valor didático, muito importante, e foram utilizadas por Jesus, não somente de uma forma ilustrativa, mas ensinamentos profundos a respeito de princípios do reino de Deus. O termo parábola é tirada do grego parabolê, que significa comparação. Nós estudamos também um pouco sobre o contexto histórico em que viveu Jesus. Analisamos brevemente esse contexto histórico, porque nos ajuda muito a entender o porquê das parábolas. Jesus usou muito os costumes daquela época, muitas coisas comuns dentro da sociedade judaica, para poder ilustrar esses princípios profundos do reino de Deus. Também nós falamos, irmãos, foram tantas coisas, nós também falamos sobre as seitas e os partidos principais na época de Jesus. Por quê? Porque Jesus, muitas vezes, ele pronunciou algumas parábolas confrontando essas pessoas, confrontando a religiosidade, a hipocrisia dessas pessoas. Então, entender essas seitas e esses partidos da época de Jesus é importante para entender as parábolas. Falamos sobre os fariseus, sobre os zelotes, os saduceus, que eram os principais partidos ou seitas da época de Jesus. Nós, infelizmente, não vamos abordar agora todos, porque esses vídeos vão ficar disponíveis para você e você poderá estudar, você poderá ouvi-los e estudar mais detidamente. Jesus pregou as boas novas do reino, boas novas porque elas se contrapunham às posições tradicionais e velhas práticas religiosas. Então, eram boas novas porque elas mudavam o velho sistema do olho por olho e dente por dente. Por isso, o vinho novo, que são as boas novas do reino, não podia ser colocado em odres velhos, teriam que ser colocados em odres novos. Então, esses ensinamentos foram registrados por Jesus em suas parábolas. Por que Jesus usou parábolas? Como já vimos, não era apenas um mero propósito ilustrativo. Jesus não queria facilitar os princípios,
tornar mais fácil e mais coloquial para que as pessoas pudessem entender. Ao contrário, muita gente não entendia e Jesus deixou bem claro que muitos não iam entender, porque o propósito era que realmente os seus discípulos, com a ajuda do Espírito Santo, pudessem entender as parábolas, né? E eu digo uma coisa para vocês, se as parábolas são para nós, se nós podemos entender as parábolas, então é responsabilidade nossa estudar, ler, estudar, conhecer, aprender e praticar os princípios e os valores das parábolas em nossa vida pessoal, né? Então, também comecei falando sobre já algumas parábolas, as famosas parábolas de base. Alguns chamam essas duas parábolas, que primeiro é essa de Lucas 4:23, que é apenas um versículo, mas é uma parábola, que diz assim: Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Ora, médico, cura-te a ti mesmo. Então, a palavra traduzida como provérbio, né, é parabolê também. Eu tive o cuidado de confirmar isso. Então, é um provérbio, porque talvez seja mais curto, mas é uma parábola. Médico, cura-te a ti mesmo. Comentamos sobre isso, depois falamos sobre a parábola Lucas capítulo 5, 36 a 39, sobre o vinho novo e a vasilha de couro nova, vinho velho, odres velhos, etc. Muito bem, minha gente, hoje, então, quero começar já a falar sobre algumas parábolas. Vamos estudar primeiro as 3 primeiras parábolas que eu considero. Vamos separar por temas as parábolas. Essas 3 parábolas que nós vamos ver, elas falam sobre o amor e a misericórdia. Por isso não estão em sequência, porque estão por temas. Vamos fazer um estudo temático de cada parábola, né? Vamos começar com a parábola da ovelha perdida, que está em Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos ler. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa, e ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Alguns comentaristas dizem que 100 ovelhas não eram muitas. Então há alguns contrapontos, né? Alguns dizem que 100 ovelhas não eram muitas, outros dizem que era uma quantia considerável e quem tinha 100 ovelhas era alguém considerado alguém rico. Para alguns, então, ter 100 ovelhas era alguém pobre, e para outros era rico. Mas esse fato não é importante, não é nada importante. Por quê? Porque realmente o que é importante é a gente perceber que uma ovelha era importante. Poderia ser que a importância estava no valor monetário e não no apreço que um pastor tinha pelas suas ovelhas ou por cada uma delas. Ou, ao contrário, poderia ser que não era pelo preço monetário que uma ovelha era buscada, senão pelo apreço, pelo amor que um pastor tinha pelas suas ovelhas, por cada uma delas. Então, o que podemos entender é que o objetivo principal de Jesus, a missão principal de Jesus, e realmente ele queria que entendêssemos isso nessa parábola, é que Jesus veio para salvar o perdido, buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz isso, Lucas 19, 10.
pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Buscar e salvar o que estava perdido. Fica claro para nós, não é verdade? Da mesma forma, diz Mateus capítulo 18, 14. Mateus 18, 14 diz, da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Então, essas afirmações, elas mostram a importância e o valor daquilo que se perde, né? Certamente a condição daquela ovelha perdida era o abatimento. Ela estava abatida, desorientada, provavelmente ferida, porque a ovelha tinha suas dificuldades, ela era frágil, ela não enxergava direito. Então ele a colocou em seus ombros, provavelmente ela estava machucada, não podia caminhar, e a carregou. Uma vez que a ovelha se perde, dificilmente ela consegue retornar sozinha. Jesus mostra aqui o estado em que nós fomos encontrados por Ele, quando Ele nos buscou, quando Ele nos amou e nos buscou pela sua grande misericórdia. Né? É o estado em que se encontra o homem e como ele busca este homem com misericórdia. A busca acontece por duas razões fundamentais: o amor e o valor daquilo que se perde. Então agora nós colocamos o amor. Para Jesus tem mais valor aquele que se arrepende do que aquele que se considera justo. Guarda isso. Para Jesus tem mais valor aquele que se arrepende do que aquele que se considera justo. O pecador arrependido, ele provoca alegria no céu. Porque todo o sacrifício de Cristo, quando o pecador se arrepende, todo o sacrifício de Cristo na cruz é glorificado. E o sangue de Jesus é valorizado, é exaltado. Então, ele não quer que nenhuma alma sequer se perca. É isso que ele quer. Ele não quer que apenas alguns sejam salvos e outros se percam. Mas ele quer que todos sejam salvos. Mas ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Nesta parábola, minha gente, nós encontramos um grande amor, o amor de Deus. Não há qualquer tipo de reprimenda do porquê aquela ovelha se perdeu. Não há nenhuma reclamação por causa da dificuldade em encontrá-la. Não há nenhuma cobrança. Simplesmente há somente o amor. Como Deus é maravilhoso. Deus não está examinando as razões do porquê as pessoas se afastam do caminho, porquê as pessoas estão perdidas. Deus não fica examinando e julgando isso. Deus é amor, ele simplesmente vai pelo deserto e pelas montanhas, porque na passagem paralela, Lucas usa as montanhas, outro usa o deserto. De todos modos, não há nada que possamos fazer para sermos salvos. Nós não buscamos, ele nos buscou, ele nos encontrou numa condição terrível por causa da sua misericórdia. Ele busca o perdido, ele nos buscou e nos resgatou da perdição. Essa é a graça maravilhosa que nos torna parte do reino de Deus. Sermos alcançados pelo seu amor e pela sua misericórdia. Ora, minha gente, nisso tudo se vê o grande amor de Deus, e vamos encontrar este grande amor de Deus em cada uma das parábolas de Jesus. Ora, a conclusão de Mateus é que nenhum dos pequeninos se perca. Mas a de Lucas, a passagem paralela de Lucas, ela é mais universal, porque ela inclui todo o pecador, isso é, toda a humanidade. Então aqui a ovelha não representa apenas o escolhido, mas também toda a humanidade. Aqui podemos encontrar a intenção de Deus em atrair todos os homens para Ele. O arrependimento é tão importante. É bom deixar claro que quando Deus espera de cada um de nós que nos arrependamos e voltemos rapidamente ao redil do bom pastor, é quando a sua obra perfeita se faz em nós. Vamos ver outra parábola, que é a parábola
da moeda perdida. Como eu disse aqui, são 3 parábolas que tratam com o mesmo tema. Lucas capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 10. Lucas 15, do 8 ao 10. Diz assim: Ora, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ora, a dracma era uma moeda de prata grega que tinha o mesmo valor do denário romano. O denário era o salário de um dia de um trabalhador. Alguns acreditam que essas 10 dracmas representavam todo o dote, né? Toda a economia, daquela mulher, toda a economia que ela tinha, que ela possuía. E portanto, a perda de uma moeda era uma grande perda. Outros acreditam que poderia ser um dote da mulher, aquele dote que passava de geração em geração. Então, a perda de uma moeda era um valor ainda maior, uma perda ainda maior. Aqui nós encontramos algumas coisas em comum com a parábola da ovelha e com a próxima parábola que nós vamos estudar também. Em primeiro lugar, o valor do que se perde, a busca incessante do que está perdido e a grande alegria ao ser encontrado. Vamos repetir: o valor do que se perde, a busca incessante daquilo que está perdido e a grande alegria ao ser encontrado. As condições de uma casa naquela época dificultavam as buscas desta moeda, pela moeda. Havia muita poeira nas casas e as casas mais pobres, elas não tinham janelas, então elas eram escuras em qualquer hora do dia. Aquela mulher, ela teve que acender uma luz. As boas novas do Evangelho é a luz do mundo. É a luz do mundo. Jesus é a luz que ilumina todo o mundo. Essa luz tornou possível sermos encontrados por Jesus e resgatados por Ele da perdição, da escuridão do mundo. E isso se confirma quando termina mais uma vez em uma grande alegria. O que estava perdido foi encontrado. Mais uma vez os céus se alegram porque um pecador se arrepende. Percebem isso, meus irmãos? Que coisa maravilhosa, né? Vamos falar sobre outra parábola, a parábola mais longa da Bíblia, que é a parábola do filho perdido. Ora, essa parábola está em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Vamos ler. Ora, diz assim: Lucas, vou repetir, Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante. Diz assim a palavra: Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago, com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti.
Não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. E enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Como eu disse, esta é a mais longa de todas. É uma história muito linda. Nós que crescemos no Evangelho estamos muito acostumados com a parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Pródigo significa perdido. Ora, há algo interessante a respeito dessa parábola. Ela se encontra apenas no Evangelho de Lucas, mas a direção é a mesma. O amor de Deus é demonstrado depois da ovelha perdida, da moeda perdida. Agora é o filho perdido. Essa parábola tem um imenso conteúdo teológico, tem muito ensinamento. Não é à toa que desde pequeno eu ouvi mensagens sobre esta parábola de inesgotável ensino. Desde a minha infância, quantos anos e anos e anos e anos ouvindo mensagens e mensagens, cada uma delas revigorante, cada uma dessas mensagens novas, revelações maravilhosas, porque é um conteúdo inesgotável. Naquela época, o filho mais novo tinha o direito da riqueza, de 1/3 da riqueza do pai. O jovem pede ao pai incessantemente e arrogantemente que lhe entregue a sua parte, que deveria ser entregue depois apenas da morte do pai, como era de costume. Era uma falta de consideração fazer isso, era uma falta de respeito pelo pai. Esse jovem, ele representa o egoísmo, a falta de respeito à autoridade e a falta de respeito à família que impera no mundo de hoje. Aquele jovem só recebeu a sua parte na herança porque o pai lhe concedeu, porque o pai foi misericordioso em todos os sentidos e lhe concedeu. Quem sabe o pai já sabia o que lhe ia acontecer, o que ele iria passar, mas mesmo assim o pai concedeu, porque ele pediu insistentemente, diz a palavra, insistentemente. Há uma razão para crer que quando pedimos, Deus vai nos dar. E muitas vezes aquilo que nos pedimos não vai ser bênção na nossa vida. Deus nos deu por causa do seu amor e da nossa existência. Eu me lembro que certa vez o meu filho menor, quando ele era pequeno, quando ele era criança, ele queria pegar, eu estava tirando o gelo da forma
cubos de gelo da forma, e ele insistentemente me pediu que um gelo, e chorou, e queria. Então, eu, sabendo o que acontece, coloquei na mão dele um cubo de gelo, e ele saiu. Não passou muito tempo, ele veio correndo, pai. Ele queria se desfazer daquele cubo de gelo, porque ele estava queimando na sua mão. É muitas vezes o que nós fazemos com Deus, minha gente. Pedimos, depois corremos para ele, pai, me ajuda, não quero isso, não quero mais isso. Então, esse jovem recebeu uma parte da sua herança por causa da misericórdia do pai. A figura central da parábola, para mim, não é o filho, é o pai. Não se pode nublar a importância dessa figura nessa história. Uma figura totalmente representativa do amor de Deus. Essa parábola, ela conclui o capítulo 15 de Lucas, as 3 parábolas mais lindas da Bíblia. Essas 3 parábolas que nós acabamos de estudar, nelas se evidencia ainda mais o amor de Deus. Jesus conta essa parábola reforçando a sua tese ministerial. Deus ama e busca o pecador. Deus ama e busca o perdido. Se ele se arrepende, ele o perdoa e será colocado em um lugar de privilégio. Esse jovem cometeu o erro que muitos cometem. Querem viver suas próprias vidas, querem gastar as suas vidas naquilo que desejam, sem considerar o cuidado e o amor do Pai. Enquanto estou com meu Pai, eu estou desfrutando de tudo aquilo que o Pai tem e me dá, e que é meu de todas as maneiras. Quando escolho viver por minha conta, as coisas vão se complicar. Houve uma grande fome em toda aquela terra. As riquezas do mundo, elas se vão rapidamente, minha gente. Aquele insensato jovem gasta desvairadamente todo o seu dinheiro nas piores coisas possíveis. Podemos ver 2 situações aqui. Primeiro, a condição do mundo e a condição superficial em que vive o homem nesse mundo. Essa situação certamente o fez enxergar a miséria e o vazio que se encontrava o mundo em que agora ele vivia. É assim, é sempre assim. Você acaba gastando sua vida e tudo que tem no mundo e em coisas que não permanecem e que não valem a pena. Ora, ele procurou emprego, perdeu tudo, não tinha mais nada, procurou emprego e foi trabalhar em uma fazenda de criação de porcos. Essa situação ilustra bem não somente a condição desse jovem, mas a condição em que pode se encontrar aqueles que rejeitam o amor do Pai. Ora, para um judeu era o fim do poço cuidar de porcos. Os judeus consideravam a criação de porcos a ocupação mais humilhante possível que se podia imaginar. Ele realmente foi levado até o último degrau de humilhação e a sua condição foi tão terrível que chegou a desejar comer o que comiam os porcos. O pecado o levou a uma situação de extremo desespero e tristeza. Essa é a condição que se encontra muitas pessoas no mundo, vivendo o que o mundo dá, o que o mundo promete. A reflexão daquele jovem sobre a sua condição, quando ele reflete sobre a sua condição, indica que ele estava arrependido, que ele estava se arrependendo. Cair em si é justamente isso, ver sua própria condição. Ninguém pode impedir que um pecador chegue a este ponto, chegue a este momento na sua vida, arrepender-se. Aqui vamos ver o conflito interno do jovem e o amor restaurador do Pai. Ele estava agora cheio de culpa e consciente que merecia sofrer as consequências do seu erro, do seu pecado. Era filho, mas ele entendia que merecia o posto de um mero empregado da sua casa. Que equívoco, né, minha gente?
como nós muitas vezes não somos capazes de entender a grandeza do amor de Deus, né? Nosso Pai sempre está disposto a perdoar o pecador arrependido e restituir seu lugar de honra. Sempre, sempre. Deus não é vingativo. Aqui nós deduzimos que o filho, preste atenção nisso, o filho está cheio de culpa e de baixa autoestima. O pai está cheio de amor e de misericórdia. Isso é o que Deus é para nós. 2 princípios importantes nós encontramos aqui. Primeiro, para Jesus, o pecado confessado, ou melhor, o pecado é confessado para melhorar a condição do homem, não para piorar. E em segundo lugar, a natureza de Deus é amor. Então ele responde ao arrependimento com perdão e não com castigo. Que interessante isso, né? Para os fariseus, Deus estava irado com os pecadores. Não havia perdão de Deus para os pecadores e as prostitutas. Segundo eles, claro, Jesus confronta esse pensamento dessa gente religiosa, não só com seus ensinamentos, mas também convivendo com essas pessoas consideradas escória. Ora, o filho mais velho, conforme os costumes daquela época, tinha direito a 2/3 da riqueza do pai. Mas quando ele vê o pai recebendo e restaurando o seu irmão, ele fica irado. Porque para ele não lhe parece justo que o pai volte a amar e a honrar aquele miserável e egoísta pecador. Sua declaração representa bem os religiosos que não conhecem a bondade do pai. Não se aproveitam daquilo que já é deles. Não desfrutam das bênçãos que já são deles e não querem que outros as desfrutem também. Isso é, eles colocam pesadas cargas para entrar no céu, porque eles não parece que não querem entrar e querem impedir que outros entrem também, como diz a palavra, né? Ora, o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele não vai nos abençoar, nos abençoou, já nos abençoou, já fomos abençoados. Infelizmente, a atitude daquele filho mais velho é a mesma de muitos. Ele julgou a atitude do pai, assim como a vida passada do irmão. E esse tipo de atitude é que atrapalha totalmente a salvação de muitas vidas. Vidas que Deus ama, Ora, mesmo tão pecadores como nós somos, como todos somos, Deus nos ama a todos. Ora, essas 3 parábolas seriam suficientes para mostrar toda a misericórdia de Deus e todo o seu amor pelos perdidos. Minha gente, também se confirma a confrontação de Jesus com os fariseus, a religiosidade e a falta de justiça daquela gente. Jesus confronta demais essa gente religiosa. O conformismo religioso em qualquer época, em qualquer tempo, vai produzir uma ausência de amor e de misericórdia. Por causa disso, é tão difícil receber e tratar um pecador miserável, ainda mais aquele que caiu, né? Como é difícil muitas vezes receber alguém que caiu de volta na igreja. Jesus ensinou a cobrir a nudez, a perdoar aquele que busca a sua misericórdia, cansado da sua miséria, das suas desgraças nesse mundo. E somos nós quem devemos recebê-los de braços abertos, como aquele pai recebeu o seu filho. Muito bem, minha gente, eu vou terminando aqui. Na próxima nós vamos falar sobre 3 parábolas que têm uma outra
temática. Enquanto encontramos nessas 3 parábolas que falamos, o tema do amor e do arrependimento, nas próximas 3 parábolas nós vamos falar sobre a obediência. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar comigo e fica na paz do Senhor.